tema da mensagem de domingo foi os gritos de Deus em Provérbios. Falei quando Deus grita, né? Disse aos irmãos, para os que não estavam aqui, na abertura, na introdução da ministração passada, que tem coisas na Bíblia que Deus sussurra, tem outras que Deus fala, outras que Deus grita. Né? E quando Deus sussurra, os íntimos conseguem entender, até mesmo quando Ele se cala. Aqueles que têm comunhão com Ele, que têm intimidade com o Senhor, passam tempo se relacionando com Ele, conseguem entender. Eu estou vivendo uma luta grande, quero uma resposta de Deus, não encontrei resposta. Os ímpios entendem isso. Deus também faz silêncio, Deus também se esconde de nós. Às vezes Ele brinca de pique-esconde com a gente, e eu fico, cadê Deus, cadê Deus? Ele está só de longe me olhando assim. Não é longe não, está bem pertinho, mas está escondidinho. Então muitas vezes só os que têm comunhão conseguem entender o silêncio dele. Quando ele fala para aqueles que têm o hábito de ouvir, para aqueles que têm comunhão com a palavra. Porque Deus fala na palavra. Ouça o que eu vou falar aqui, irmãos. Deus fala na palavra. Tudo aquilo que disserem para você fora da palavra não é voz de Deus. O que tinha que ser revelado já foi, está escrito, está aqui. Está aqui. Deus pode dar a você uma palavra específica em algumas circunstâncias, mas o que Ele tinha que falar já está aqui. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Agora, quando Deus grita, irmãos, é para que todos ouçam e atentem para o que está escrito. Ontem à tarde, o tempo que eu fiquei aqui, Deus gritou aqui ontem. Deus gritou forte aqui ontem. Eu cheguei, eu ia sair mais cedo, eu não tive estrutura para deixar o banco, a cadeira. Eu queria ficar até o fim. Porque Deus confirmou tudo aquilo que nós anunciamos aqui em ministração domingo passado. Amém. Só que ele foi ainda mais profundo. Ele foi ainda mais duro. E foi uma palavra aos homens, dita aos homens. Então, que Deus nos leve a entender esses mistérios dele. Eu estava meditando em Hebreus, e o Senhor diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 3, capítulo 3, versículo 12: tente cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Ouça isso aqui, irmão, que vos afaste do Deus vivo. O que pode me afastar do Deus vivo? A incredulidade. Tem gente que já virou apóstata com a Bíblia na mão. Você sabia disso? Apóstatas leem a Bíblia, mas a apostasia chegou no seu coração. Quando você lê a Bíblia para tentar justificar os seus próprios pensamentos, suas próprias filosofias, tentando encontrar na Bíblia algo que justifique o seu pecado, o seu pensamento, muitas vezes inspirado por espíritos malignos. A Bíblia diz que muitos iriam se desviar da fé por darem ouvidos a ensinamentos de demônios. Amém. E a sutileza desses ensinamentos tem levado a muita gente a viver a incredulidade. Ele diz assim, versículo 3: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E lá embaixo ele diz assim: vemos, pois, aqueles que ficaram no deserto, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, meus irmãos, meu irmão, você que está aqui, não endureça a sua cerviz
nem o seu coração nesta hora. Porque Deus vai gritar de novo aqui hoje para a gente. Eu não vou gritar, porque eu não estou bem da minha garganta. Tem um tempo que eu começo a falar, eu tossi essa noite, tossi muito mesmo. Então eu não pretendo gritar. Mas eu costumo às vezes dar uma... né? Mas deixa Deus gritar no seu coração. Deixa o Senhor falar profundamente. E não se deixe levar pelo espírito de incredulidade. Examine o que será dito de hoje. Pense, reflita e busque na palavra o que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Provérbios. Deixa a sua Bíblia aberta em Provérbios, que nós vamos ver textos do livro de Provérbios, né? Ontem, essa semana eu passei para os irmãos o último estudo, que foi esse aqui, para a gente trabalhar no grupo lá para frente. O grito de Deus. O primeiro grito de Deus que nós falamos domingo passado foi sobre a obediência dos filhos. Esse é o maior grito de Deus em Provérbios. Filhos, obedecei. Escuta, filho. Ouça. Aliás, sempre se dirige ao filho, Deus se dirige fazendo uma súplica. E uma ordenança seguinte. É a súplica e fazendo a ordenança. Eu disse aqui que eu tenho muito medo e muito receio quando converso com o filho e vejo a atitude desse filho de enfrentamento, de confrontação com a autoridade dos pais. Seja qual for o seu pai. Eu temo. Diante de Deus, como Deus é um Deus geracional, é um Deus que trabalha de geração em geração, eu temo por esta vida, por este jovem, né? A arrogância dos filhos de não reconhecerem a grandeza dos pais e a dignidade dos seus genitores. Essa foi a tônica da nossa ministração. Então, você que está aqui, que é filho, reconheça isso apesar das fraquezas do seu pai. Eu digo sempre que eu sei, minhas filhas sabem exatamente onde estão os meus pontos fracos. Elas não conhecem, elas sabem. Mas eu tenho o privilégio de ter a honra delas, o respeito delas. Isso é um prêmio para qualquer pai. O segundo grito de Deus em Provérbios é para os pais. Se tem para os filhos, tem para os pais. Então, a ordenança de Deus é que os pais corrijam, disciplinem o filho. A Bíblia fala na vara, a Bíblia fala na repreensão, que a estultícia já nasce com a criança por causa da natureza adâmica. Essa coisinha fofa que você tem aí, que você beija, abraça, curte, que está governando você, que está dominando você, suas emoções, pode virar um monstrinho terrível que vai trazer muito sofrimento a você. Se você não puser o freio como se freia um cavalo, é o que está escrito, põe freio. É duro falar isso, mas a verdade é essa. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela vai causar muita vergonha aos seus pais. Entregue. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Então, pai não foi feito para ser amiguinho e nem ser permissivo. Pai foi feito para corrigir, para cuidar. Eu digo sempre, primeiro a gente ama e diz que ama. Depois a gente cuida e prova que cuida. Só depois a gente cobra. Não podemos inverter. Que a Bíblia também diz, exorta os pais a não provocar os seus filhos a ira. E nós muitas vezes, por falta de testemunho, por imprudência, provocamos iras e mágoas dos nossos filhos. Ontem o irmão falou aqui sobre a dor dos filhos com a omissão paterna. Os homens jogam tudo nas costas das mulheres. Fala com sua mãe. Fala com sua mãe. Isso é omissão. E o retorno virá depois, quando a gente não assume responsabilidades. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre terceiro, quarto, quinto, se Deus permitir, até o sexto. O terceiro grito de Deus. Por incrível que pareça, logo após Deus falar profundamente aos filhos e depois aos pais, Deus começa a falar agora a todos. E o terceiro grito dele é com relação ao cuidado do falar, cuidado com a língua. Você que
leu, acompanhou todo o estudo de Provérbios no grupo familiar, lembra? Quase todo estudo tinha uma palavra direcionada acerca da língua. Nós até observamos muitos isso no grupo. Não. Olha só, Deus está falando de novo aqui sobre a língua. Irmãos, como Deus é sábio. Como Deus é sábio. Aleluia. A palavra tem um poder terrível, irmãos, de abençoar ou de amaldiçoar. A palavra de Deus diz que na língua, a língua tem o poder de matar e o poder de edificar. Então, quando você pega o texto, e nós vamos agora ler alguns versículos sobre a prudência, a necessidade da prudência no falar. A partir do capítulo 16, 17, praticamente quase todos os versículos estão relacionados à língua. Né? Então, abra lá Provérbio 17, Provérbio 16, o versículo 23. Olha que texto belíssimo. Por favor, escreva isso na tábua do seu coração. Diz assim: o coração sábio é mestre de sua boca. Ou seja, o que o texto está dizendo? O coração que é sábio ensina o que a boca tem que falar. Porque o que você fala sai das profundezas. O homem fala aquilo que está nas suas profundezas. Está na sua profundeza, está na sua intimidade, está no seu coração. O que sai da nossa boca? Diz, o coração do sábio é mestre, é professor, ele domina o que a boca vai falar. E aumenta a persuasão dos lábios. Ou seja, o homem sábio pensa tanto antes de falar, que ao falar ele convence. Ao falar ele abençoa, ao falar ele influencia. Porque o que sai é fruto de um cuidadoso filtro que vem do seu coração. Como eu te dizia, não fale na hora da ira. Lembra disso que ele falou, gente? Você está nervoso? Não. Porque a palavra dita você vai ter que arcar depois com ela. Que você não. Eu ouço muito os meus alunos falarem comigo: pessoal, meu pai ele fala assim a meu respeito. Outro dia um Zinho falou, meu pai disse assim que o mundo dele mudou depois que eu nasci. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas para pior. Aquele menino lindo diante de mim, com os olhinhos cheios de lágrimas, dizendo que o pai falou isso dele. Os pais separaram e ficam jogando para cá. Pode mandar para seu pai, ninguém manda você, pode mandar para cá. É um negócio complicado. O que você está falando? O versículo 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Então eu fico pensando, por que os filhos de Deus não conseguem entender o poder da palavra, da língua? Por que a gente continua anos, décadas, não vigiando o que nós estamos falando? E pior, sem nem perceber o quanto nós estamos machucando as pessoas. E que muitas vezes temos impedido pessoas de conhecer o Evangelho, porque dizem: eu não quero conviver com esse ser humano. Mas não fica só aqui não. No capítulo 15, versículo 28 diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do perverso transborda a maldade. Você sabia que você pode ficar muito parecido com as pessoas com quem você convive, se essas pessoas são pessoas murmuradoras? Se você convive o tempo todo com gente murmurador, você vai ficar um murmurador. Se você convive o tempo todo com gente abençoadora, você vai começar a perceber que você também vai abençoar a pessoa, vai ser abençoado.
Alguém falou comigo uma vez, ouvi um texto alguém dizendo que nós somos a síntese, das 5 pessoas, né? A média das 5 pessoas mais próximas com quais nós convivemos. Nosso comportamento e atitude. Quando a gente diz que é preciso ter cuidado com quem nós estamos andando, é porque essas pessoas vão nos influenciar. Se eu não tiver uma mente muito bem estruturada em Cristo, se eu começar a andar com ímpio, eu vou viver um processo de impiedade na minha vida. Então, irmãos, a palavra deixa muito claro isso aqui. A língua é algo que Deus, a sua língua é algo que Deus vai precisar muito. Ele necessita que a sua língua seja controlada pelo seu coração, pela sabedoria do seu coração, e não só pelas suas emoções. Mais à frente, no capítulo 18, versículo 4, diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. É o paralelismo, né, da poesia hebraica, né? Então o texto diz que aquilo que você fala são águas profundas, porque vem lá de dentro. Então presta atenção. Você quer conhecer um ser humano, quer conhecer uma pessoa, dê a palavra para ele. Fale menos e ouça mais. É o que o psicólogo faz, o psicanalista faz. Ele não fala, ele só ouve. E é ali que o que está nas profundezas vai saindo. Então você vai conhecendo a pessoa por aquilo que ela fala, né? Isso é algo importante para a gente que trabalha como comunidade. A gente conhecer o outro. Por que eu estou me relacionando? Quem é esse irmão que está chegando? Mais à frente, no capítulo 18 ainda, versículo 19, olha isso aqui, irmãos. Diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. Uma pessoa ferida, uma esposa ferida, ela resiste mais que uma fortaleza. Tem homens que perdem o casamento, ou mulheres que perdem o casamento, porque machucaram o seu companheiro. Uma ferida, quando ela não é curada, ela pode arruinar uma família inteira. Versículo 20 diz: do fruto da boca o coração se farta. Então isso aqui é outra riqueza de provérbio. Quanto mais você fala, mais você alimenta o seu coração daquilo que está saindo. Então se você murmura, seu coração vai ficar pesado. Se você fala bênção, seu coração vai sentir-se abençoado. Não está assim no Facebook? Quando você posta alguma coisa, aí está assim, sentimento, ele fala, sentindo-se abençoado. Aí tem um... Não é assim? Sorrisinho abençoado, rostinho leve. Hein? O anjinho romano é ele. Estou vendo um negócio aí, ali. Olha o mistério aí, ó. Ai, irmão, o homem tem que postar na cabeça e está lá mesmo, tá vendo? Esse é o homem de fé. Olha só, irmãos, o que a sua boca está falando? É o que está alimentando o seu coração. E depois ele diz: a morte e a vida, versículo 21, estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu pararia por aqui, para a gente mastigar isso direitinho. Rumina isso, pensa nisso. Tem irmãos que são servos de Deus, são convertidos, mas eles permitiram Deus tratar de tantas áreas da vida dele, mas essa área da língua parece que Deus não toca. Ele não deixa Deus tocar. Ele ainda diz assim: eu dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair dela. Aí eu entro portando ela. E ainda fala assim: meu Deus está comigo. Está nada. É o capeta, é o espírito da ira e às vezes o espírito de morte que está te rondando, você não sabe.
Então, irmãos, vamos pedir a Deus que cuide da nossa língua, amém? Esposas, esposos, a Bíblia fala muito para a esposa, mas em todos os estudos nós temos questão de colocar os dois sexos. Ele diz que a contenda da esposa, a esposa contenciosa, graças a Deus não existe entre nós essas coisas, mas a esposa contenciosa é como um gotejar contínuo que estressa o sujeito. E o esposo contencioso é uma pior ainda. Nós estamos ouvindo isso, ouvindo, décadas ouvindo isso. E eu continuo contencioso, eu continuo estragando, azedando as minhas relações. Não dá para a gente amadurecer nessa área, não, irmãos? Você fala isso que é fácil para você, o seu temperamento. Graças a Deus que eu nasci com o seu temperamento. Mas quem disse que quem nasce com um temperamento mais assim, pacífico, é mansinho também? Às vezes eu estou passando uma falsa imagem para vocês. Pergunta se eu sou manso. Portanto, irmãos, Deus brada em Provérbios sobre o cuidado com a língua. Eu vou ficar aqui fazendo mais porque está tudo claro demais. Quarto grito de Deus. O quarto grito de Deus é por justiça e equidade. Esse aqui é pesado. Não sobra para ninguém. Nem para quem está no governo. Nem para os governantes. O tempo todo, do início do primeiro capítulo ao final, ao último capítulo, quando Lemuel recebe conselhos de sua mãe, o tempo todo a Bíblia clama por justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça e de equidade, que não faz acepção de pessoas, que não julga, mas ele defende o oprimido. Então, quando a gente lê o texto, Provérbios 17, 15, diz assim: há duas coisas que Deus detesta. Duas coisas que Deus detesta: que o inocente seja condenado e o culpado seja declarado inocente. Vocês não acham que esta é a lógica do mundo que nós estamos vivendo? Todo dia nós estamos vendo gente inocente sendo culpada e condenada, e pessoas sendo absolvidas por causa dos seus inúmeros recursos, sua conta bancária, estão livres e soltos diante da injustiça. Essa é a injustiça dos homens. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que tudo isso está entrando na conta do Altíssimo. Irmãos, eu não quero estar na pele de uma situação dessa aqui. Não quero estar na pele. Portanto, a palavra de Deus é muito dura quando fala da necessidade de fazermos justiça. Nós que estamos à frente, você que é irmão do encargo, nós que estamos no presbitério, quando recebemos uma situação, um caso, um problema, irmãos, é uma luta muito grande para a gente. Porque muitas vezes não chega o fato, chega a versão. Chega a versão. Como é que nós vamos estar tratando aquela questão com aquela pessoa, sem conhecer todas as partes, sem ouvir? Cada caso é um caso, cada solução é uma solução diferente da outra. Como é difícil ser juiz. Graças a Deus, que a palavra de Deus diz que só Ele é o justo juiz. Quanto a nós, cabe apenas conciliar os interesses e tocar o barco para frente. Provérbios 21, 3, abre lá, Provérbios 21, versículo 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor que sacrifício. Deus já diz isso claramente. Não adianta nada você estar aqui buscando, louvando, cantando, e você ofertando e tal, se no seu dia a dia você não age com justiça
e juízo é mais aceitável ao Senhor que qualquer outra coisa que você faça. O texto segue em frente agora no versículo 22, capítulo 22, abre lá. Capítulo 22, 22 e 23. Capítulo 22, versículo 22 e 23. Não roubes ao pobre. Na verdade, a expressão aqui é não tirar vantagem, não se aproveitar, não explorar. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo o que está em aflição, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não tire vantagem da pessoa que está em posição inferior. Está entendendo? Você está entendendo isso? Não explore. Faça justiça. No capítulo 29, abre lá, 29, 7 diz assim: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso, aquele que é limpo, aquele que não tem o temor do Senhor, nem quer saber da situação deles. Mas aquele que tem Jesus, tem preocupação com os que necessitam. Tem preocupação. Interessante, irmãos, que quando Paulo estava naquela disputa, tentar mostrar e provar para Pedro, Tiago, João, para os apóstolos de Jerusalém, que ele havia sido chamado por Deus como apóstolo aos gentios. E eles tiveram ali conflito entre eles de interesses, porque na cabeça da turma de Jerusalém era para os judeus a nova aliança. Paulo fala, não é assim. Ele contendeu e ele repreendeu Pedro na cara. Ele diz isso em Gálatas. Mas ele diz que de repente, naquela conversa, eles chegaram a um consenso. Qual foi o consenso? Nós em Jerusalém continuaremos aqui cuidando dos aqueles que são da circuncisão. E você, Paulo, irmão do Senhor, anuncia o evangelho aos gentios. Lembram disso? Aí ele fala assim, me pedindo que os apóstolos, a ordem de Jerusalém, e eles me solicitaram, me ordenaram apenas que nós não nos esquecêssemos dos mais necessitados. Foi o único pedido que os irmãos de Jerusalém fizeram para Paulo. E ele disse, ordenança essa a qual eu insisti em cuidar. Então, olha a ordem que veio de Jerusalém. Cuidem dos fracos e dos oprimidos. E é por isso, irmãos, que a gente deve estar atento àqueles que precisam, àqueles que necessitam, àqueles que estão passando por dificuldade. E no capítulo 31, 8, 9 diz, olha o conselho da mãe de Lemuel: abre a boca em favor do mudo. Na verdade, o texto quer dizer aqui, em favor daqueles que foram silenciados e não têm como se defender. Você sabia que tem gente assim? Irmãos, às 8 horas que tem educação, trabalho pela manhã lá. Chegam as pessoas assim. As pessoas chegam lá, elas entram assim. Só naquele prédio. As pessoas passam para lá e para cá, para lá e para cá. Precisando de uma matrícula de um filho. Direito de todo cidadão. Tem uma escola para matricular o seu filho. Ela chega assim: moço, eu estou precisando matricular meu filho. Eu não consigo, eu vou à escola, não tem vaga. O que eu faço? Irmãos, ela chega, você vê a opressão, pessoa reprimida, pessoa sofrida. Eu bato olhando naquela mulher, eu falo: Senhor, abre a porta. Se ela chegou a mim, é porque eu tenho uma missão a fazer agora. Irmãos, olha lá o que eu estou fazendo. Ela entra na sala, eu não sabia nem como pisar. Eu
eu desço, eu vou em todas as salas com aquela mulher, até a gente conseguir uma vaga. Sabe por quê, irmãos? Porque ela foi silenciada, ela não sabe como fazer, ela não sabe como tirar um documento, ela não sabe como assinar, ela não tem todos os privilégios que você teve e tem, sabe? Se compadece dessas pessoas. Amém. Amém. Não é peninha, não. Eu estou falando que alguma coisa nós podemos fazer como igreja, no meu trabalho. Amém. É verdade. Às vezes uma palavra, um olhar diferenciado. Eu chego às vezes no supermercado, passo no caixa, vejo aquela moça lá cuidando daquele negócio todo, e do lado tem uma pessoa se olhando para os caixas, vigiando se essas pessoas não estão roubando. E aí, sei lá o que é aquilo ali, elas ficam olhando, aí eu lembro do meu ancião falando, né? Ele sempre dirigia uma palavra, né? Para a pessoa. Às vezes a pessoa está precisando. Então isso também é exercer misericórdia. Não é só material, às vezes uma palavra sua, um olhar, um abraço. Não precisa o mundo falar, abrace. Fale alguma coisa linda para a pessoa. A Bíblia já nos ensina isso há séculos. E a gente pode fazer isso e tornar o dia de uma pessoa tão diferente. Quando ela diz, abre a boca, meu filho, em favor dos que não podem se defender, em favor dessas pessoas que são mudas, foram emudecidas pela vida, pelo direito de todos. Olha o que diz a Bíblia: pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Portanto, irmãos, a Bíblia é um livro que fala seriamente de que vamos ser cobrados se nós desprezamos as pessoas que precisam de nós. Ei, você que Deus te deu bons recursos materiais, que Deus te deu fartura, abundância, que Deus te deu condição de ser abençoador, abra os seus olhos, viu? Abra os seus olhos, subtraia mais, acumule menos. Eu quero dizer aos irmãos que a matemática de Deus, a matemática dos homens evangélicos, do povo evangélico é soma, multiplicação. Deus soma. A divisão, não. Divisão é a matemática dos homens. Essa aí é matemática, o homem só sabe dividir. Nosso discurso é que Deus faz, Deus soma, Deus multiplica, Deus faz. Mas tem uma matemática que Deus trabalha muito, é quando Ele subtrai, quando Ele tira. As experiências mais profundas com Deus é quando Ele tira. As experiências mais fortes eu tive com Deus foi quando Ele ou tirou, ou eu vivi a iminência da perda. É uma experiência muito dolorosa, mas é a que mais faz o crente crescer. Então, querido, subtraia mais na sua vida e viva mais feliz, acumulando menos e abençoando mais as pessoas. Portanto, o clamor de provérbio por justiça é por equidade, igualdade. Tiago fala isso, irmão. Tiago, onde eu li, foi o nosso primeiro estudo, né? Tiago diz: você está na sinagoga, chega alguém cheio de paramentos, cheio de roupas talares, roupas bonitas, roupas chiques, você fala: vem aqui, senta aqui à frente, você é importante. Chega um lá, pobre, maltrapilho, você fala: fica em qualquer lugar, fica por baixo aí, tá? Se você é desse que faz recepção de pessoas, que muda sua atitude, seu comportamento diante da aparência de um ser humano, você precisa entender o que é cristianismo. Se você se curva diante de quem está no topo da cadeia, no topo, cadê a topologia aqui? Quem está no topo da pirâmide, mas oprime, continua oprimindo e reproduzindo a opressão de quem está na base, abre o teu olhinho, Deus está de olho em você, o Senhor não é Deus, está de olho em você. Então, meus irmãos, o clamor de Deus é por justiça. O quinto grito de Deus é com relação aos pecados sexuais. Provérbios entra num aqui, a partir do capítulo 5, 6 e 7. Abre lá, para a gente entrar nessa questão, que é uma questão seríssima, que tem levado muita gente à ruína no meio, muitas vezes, evangélico. Pessoas que não cuidam
da sua sexualidade. O quinto grito de Deus em Provérbios é: fuja dos pecados sexuais. Fuja da tentação. A tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Provérbios capítulo 7 tem um relato, irmãos, que é algo que eu leio aqui e eu fico: Senhor, a narrativa é um negócio impactante. Ele diz assim, Provérbios capítulo 7, versículo 6: da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, sem juízo. Mas por que ele não tinha juízo? Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Queria sexo, fogoso, impulsivo. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, olha a cobiça do coração dele. Você sabe o que nos leva ao pecado? Não é o outro, não. É a cobiça do meu coração. Primeiro ele nasce aqui dentro, ó. Ele é gerado aqui. Eu engravido dele. Ninguém peca à toa. A gente primeiro fica grávido do pecado. Vai engravidando. A cobiça, o desejo. Eu não estou falando só na questão sexual, estou falando em qualquer área da vida, inclusive financeira. Daí a pouco, eis, versículo 10, que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta. Quer dizer, aqui eu estou tentando entender que roupas são essas, ontem, de hoje, mas são roupas de sedução. E astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora passa na rua, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios, vê se é religiosa essa bicha aí, sacrifícios pacíficos tinha de oferecer, paguei os meus votos. Olha que bicha doida. Por isso saiu seu encontro. Depois que eu fui lá, dei minha ofertazinha, agora nós podemos ir para um motel. Vamos nós dois, querido. Já cobri as minhas coxas, a minha cama, com o linho fino do Egito. O cara ficou louco. O cara ficou doido. Ele se imaginou ele deslizando naquele linho, para lá e para cá. Já perfumei o meu leito com mirra. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. O cara pirou. Mas tem homem que faz isso também com a irmã. Você sabe que você está sendo alvo de uma sedução contínua e silenciosa. E uma hora você vai cair. Seu coração já está incomodado, já está inquieto com a formosura do varão. E aí a coisa vai caminhando para um ponto. Você sabe que você não tem o direito de se apostar naquele corpo, porque você não tem uma união com ele, um casamento. Mas aí você vai. Diz o texto, lá no versículo 22, e ele no instante a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede. Ou seja, irmãos, é caminho da morte. Caminho da morte. Então, em vários versículos aqui eu vou apressar. Vou ler só esse aqui, porque esse aqui é um texto narrativo e traz à memória da gente momentos que nós vivemos na nossa vida, ou você está vivendo, cedendo à sedução sexual. Isso pode ser envolvimento com a pornografia, pode ser com tantas outras coisas. O irmão falou sobre isso aqui ontem também, aos homens. Foi uma palavra dura que ele deu aos homens sobre essa questão da pornografia. Falando dos esconderijos, das grutas, e nós estamos enfiados, e no meio da multidão ninguém está percebendo que eu estou sucumbindo ao pecado. Por isso que Deus nos chama para um confronto pessoal com Ele, para um tempo a sós com Ele, onde eu possa confessar para Ele, onde eu possa ter um irmão, onde eu possa abrir o meu coração, compartilhar as minhas fraquezas. Eu lembro que o irmão Valdir dizia assim, falava comigo assim,
Dorival, eu preciso de pessoas com quem eu possa compartilhar as minhas fraquezas. Quando eu fiz o Montaltino, eu sentei. Eu falei, uai, isso é verdade que ele está falando? Teve um irmão que pregou para a gente, ele disse que os líderes evangélicos, os pastores, eles são tão empoderados, são tão fortalecidos pelo discurso, pela retórica e pela prática do pastoreio, do governo, que eles não conseguem, muitas vezes, eles não conseguem se livrar de um pecado que está ali, colado, como a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. Todo homem tem tendências, essas fraquezas, toda mulher tem, mas ele dizia assim, todo líder é um homem solitário. Ele vai falar para quem as fraquezas dele? Eu já vi muito falar assim, olha, mas você não pode falar. Se você falar, as pessoas vão falar assim, está vendo, até fulano já fez isso. Então qual o problema de eu continuar no meu pecado? Ele falou de vários líderes evangélicos do Brasil que se suicidaram. Vocês estavam aqui no dia que ele falou isso? Vários líderes evangélicos, gente famosa, Jubileu estava aqui no dia, tiraram a sua vida, porque não suportaram viver uma vida de contradição. Irmãos, é terrível isso. Então foge, foge, foge. E por fim, o sexto grito de Deus, Provérbios 23. Provérbios 23, irmãos. E aqui eu termino esta palavra para a glória do Senhor. O sexto grito de Deus é contra a bebida alcoólica. Sexto grito. Provérbios é um livro muito prático, irmãos. É um livro que vai direto ao ponto. Então, olha o que Salomão escreve aqui, capítulo 29, capítulo 23, versículo 29. Ele diz assim: para quem são os ares? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Olha a sucessão de questionamento. Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para quem? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando ele está vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Nós estamos falando aqui, irmão, de uma sociedade que tinha o vinho como uma bebida tradicional deles. Nós estamos falando de uma sociedade que o vinho era a cultura deles. Cuidado. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades. Vocês já viram o bêbado falando? Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram. Olha a ressaca miserável. E não me doeu, bateram e eu não senti. Quando despertei, o que eu estou fazendo aqui? Aí sabe o que o filho fez depois de tudo isso? Lê lá. Então, tornarei a beber. Sabe por quê? Porque a bebida gera dependência. Então nós estamos falando para os irmãos, nós estamos dando a vida toda, temos ensinado aos irmãos: se afasta da bebida alcoólica. Não é para presbítero, não é para auxiliar, não é para crente, não é para você fazer uso de bebida alcoólica. Você conhece na sua casa, na sua família, gente que acabou a vida. A mulher falou comigo: seu tio, meu filho, o rim dele, o fígado dele está igual gelatina, ele está morrendo aos poucos. Acabou, o álcool acabou com ele. Aí você fala: mas eu bebo socialmente, irmão, eu tenho controle, irmão. Tem nada, safado, não tem. Uma hora você vai ser picado, uma hora você vai ser mordido, a cobra vai te picar.
Se não picar, vai picar seu filho, sua descendência. Abra os seus olhos. Agora você quer ver? Você quer ver o texto que eu quero fechar? Provérbios, e aqui eu encerro e passo a régua. Você quer ver o texto? Que o treino é brincadeira? Quer ver não? Então tipo, queremos, irmão. Antes de tomarmos o suco da uva. Amém? Ele está só de olho em mim. Esse é uma benção. É outra coisa. Agora diz aqui: a estultícia do homem. Esse para mim é o texto, é o versículo, perdão, 19:3. Abre, lê você sozinho primeiro. Lê lá, vai lá. 19:3. Lê aí. A justiça do próprio homem arruína sua vida. Contudo, seu coração se ira contra o Senhor. Ó. Entendeu o mistério aí? Ó. A falta de juízo é o que faz as pessoas caírem em ruína. Mas sabe quem vai culpar? Quem que ele culpa? Deus. Vocês concordam que isso aqui é verdade? O cara é sem noção, desobediente, sem juízo, não acata a orientação que é dada, não ouve a palavra quando diz para a pessoa ser prudente na área da sexualidade, na área da bebida, na língua, no cuidado com a língua. Ele não está atento, ele nem quer saber disso. Aí ele chega à ruína dele, acaba o casamento, dá problema com os irmãos, dá problema com todo mundo, cai no alcoolismo, o filho começa a beber, dá problema. Sabe que ele culpa depois? A igreja. A culpa é a igreja. Culpado os presbíteros que não foram na minha casa visitar meu filho. Esses presbíteros desgraçados, essas pagas. A instrução é para você, rapaz. Você quer ficar comendo na mão de olho a vida inteira? E o seu sacerdócio? Quem governa a sua casa? Quem cuida dos filhos? Eu estou falando para crente. Então está tudo aqui, irmãos. Está aqui. O homem culpa a Deus pela sua desgraça. E esse é o dano que nós não conseguimos entender. Então o que o provérbio pede para a gente? Tenha juízo, irmão. Você está de cabelo branco, mas tenha juízo. Jovem, tenha juízo. Menina, linda. Essa menina aqui é engenheira, irmãos. Amém. O engenheiro civil, né? Engenheiro civil. Eu falei para ela: filha, não pensa só na estética, na construção, nos prédios lindos. Vai te dar um dinheiro bom esse negócio. Mas pensa também na engenharia como uma função social. Num país onde milhões não têm onde morar. Pensa nisso. Isso é coisa de crente. Entende, irmãos? Amém? Amém. Vocês entenderam? Precisa falar mais 100 vezes? Isso aqui não, né? Eu acho que é tão difícil. Eu vou fazer uma exegese aqui, uma exegese do texto do álbum 20. Vamos ver, peraí. O que diz a pauta crítica? O que diz o... No outro texto diz assim, na análise, aí você fica a vida inteira na análise e bêbado. Eu prefiro ficar com a palavra, a simplicidade do Evangelho. Então Paulo diz, olha, não fujam da simplicidade do Evangelho. Ele é tão simples que eu fico assim, peraí. Eu pensei que tivesse um negócio assim meio celestial. Não, a Bíblia é escrita para gente, para nós, para homens. Esse é o manual de Deus. Eu falei com vocês, cuidem. Quando você tem um carro novo, você está lá o manual. Eu nunca fui de olhar manual, irmão. Eu não sei nada disso, eu sei pegar o carro e sair com o carro. Ele conhece cada peça, cada parafuso. Ele sabe aquilo. Seu carro deve estar com esse problema, esse barulho deve ser aquilo, porque ele tem uma inteligência para isso. Eu não consigo entender nada de carro, mas tem um manual. É por isso que eu tenho problema com o meu carro às vezes, porque eu não sigo o manual. Mas se você seguir o manual, que é esse aqui, sua vida vai ser bênção. Por onde você passar? E você não vai precisar ser repreendido pelos homens, mas o próprio Deus vai te ensinar o caminho da verdade.